Eu vou contar agora 5 casos que aconteceram em Goiás e que a geração Z, mesmo os nascidos aqui, nem imaginam. Número 1, Césio 137. Em 1987, em um hospital abandonado aqui em Goiânia, 2 catadores de sucata acharam uma máquina de radioterapia. Ela estava largada às traças. Eles pegaram esse aparelho e levaram para um ferro velho da capital. O dono do ferro velho comprou esse aparelho e abriu. Abrindo esse aparelho, ele encontrou um pó azul brilhante que chamava muita atenção. Ele mostrou para várias pessoas que frequentaram o ferro velho e levou para sua casa, para sua família. Aquele pó azul chamava muita atenção. Depois de uns dias, as pessoas que tiveram contato com esse pó azul, que era o Césio 137, começaram a apresentar vários sintomas, como náusea, dor de cabeça, diarreia, entre outros. Um físico veio e falou: isso se trata de um pó radioativo, Césio 137. O governo, na época, Santilo, para não chamar atenção, pois estava acontecendo o GP de moto velocidade. Para não chamar atenção, falaram que era uma espécie de vazamento de gás, para não alertar as pessoas, principalmente de fora do país, que estavam aqui em Goiânia. Então, várias pessoas, em decorrência disso, vieram até mesmo a falecer e apresentar vários tipos de doenças. Esse acidente é considerado o maior acidente radioativo do Brasil e um dos maiores do mundo, inclusive o maior fora de usinas. Número 2, Leonardo Pareja. Nascido em Goiânia, falava outros idiomas, tocava violão e ele sequestrou a neta de um senador da República na Bahia. O senador em questão, Antônio Carlos Magalhães. Durante a fuga, depois desse sequestro, ele zombava da polícia, dando entrevistas em canais de rádio, de TV, e essa fuga durou aproximadamente um mês. Após isso, ele foi preso e veio para o Sepaigo, em Goiás. Já no Sepaigo, ele comandou uma rebelião que durou 7 dias e que teve a fuga de 43 prisioneiros. Durante essa rebelião, várias autoridades foram feitas reféns, inclusive um desembargador, Homero Sabino. Leonardo Pareja, durante essa fuga também, parou em um bar, pagou uma rodada para todo mundo, deu autógrafos. Depois disso, ele foi recapturado e acabou vindo a falecer na cadeia. Dizem que ele entregou uma nova tentativa de fuga para a diretoria. Até hoje, essa morte segue como uma incógnita, o real motivo. Número 3, Avestruz Master. Cerca de 50 mil pessoas investiram nessa empresa e a quadrilha que estava por trás chegou a movimentar mais de R$1 bilhão. O esquema deles era muito simples, teoricamente. Eles vendiam filhotes de avestruz, até mesmo o ovo de avestruz, para investidores que compravam para fazê-los crescer, assim como funciona com o gado. Depois desses avestruzes já adultos, eles venderiam e a carne de avestruz, segundo eles, se tornaria muito popular no Brasil por ser uma carne muito nutritiva e uma carne barata. E a margem de lucro poderia alcançar cerca de 11% para essas pessoas que investiam no começo. As pessoas acreditavam, elas chegaram a pensar que mudariam suas vidas com esse investimento, mas no final foi provado que se tratava de uma grande pirâmide e essas pessoas perderam todo o seu dinheiro investido e algumas chegaram a tirar suas próprias vidas. Número 4, o sequestro de um avião que culminou no que poderia ter sido uma das maiores catástrofes do Brasil. Um homem agrediu sua esposa e fugiu com a sua filha, que tinha entre 5 e 6 anos. Isso na cidade de Lusiânia, onde, chegando lá, ele foi até um aeroclube e pegou um avião de pequeno porte, dizendo que ia fazer um voo panorâmico sobre a cidade. Quando o piloto estava taxiando, já iniciando o processo de decolagem, esse homem sacou uma arma, mandou o piloto descer e ele assumiu a pilotagem, decolou e veio sentido a Goiânia. Nisso, as autoridades brasileiras já posicionaram todos os seus caças de defesa e que voaram lado a lado com esse avião por muito tempo. O aeroporto de Goiânia chegou a ser fechado. Este homem, então, com sua filha pequena, não respondeu no rádio aos caças que tentavam comunicação e tentou derrubar esse avião no shopping de maior movimento da cidade de Goiânia. Por sorte, ele não conseguiu chegar ao shopping e o avião caiu no estacionamento, só tiveram danos materiais em alguns veículos. Número 5, o ditador sírio que foi assassinado no interior de Goiás. A Síria já esteve sob domínio de diversos ditadores. Um deles, Mohamed Adib Shishakli, deu um golpe militar e se tornou presidente da Síria aos 40 anos, no ano de 1950. Durante o período em que ele foi presidente da Síria, ele dissolveu partidos, fechou jornais e várias pessoas foram assassinadas, principalmente um povo, os drussos, que juraram vingança, disseram que matariam todos os Shishaklis da terra. Mas da mesma forma que ele chegou ao poder, foi a forma que ele saiu. Ele também foi vítima de um golpe militar e foi deposto. Após isso, ele empreendeu uma fuga, com medo de ser assassinado. Ele foi para Paris, depois para o Rio de Janeiro e no final das contas acabou indo para Séries, onde comprou uma fazenda e se tornou um plantador de arroz. Ele era muito querido pela comunidade local que não conhecia o seu passado. Certa vez ele deu uma entrevista
entrevista para um veículo de comunicação. E aquela entrevista em questão chegou a um druso que morava em Taguatinga, que viu e reconheceu na hora aquele que dizimou seu povo. Esse druso em questão se chamava Nawal Ben Youssef Ghazal. Ele viu e como seu povo havia jurado vingança, ele não pensou duas vezes. Ele pegou um ônibus em Brasília, foi para Anápolis, de Anápolis ele foi para Rialma. Em Rialma, que é uma cidade que faz fronteira com Ceres, dividida apenas por uma ponte. Em Rialma, ele procurou notícias sobre o Xixacli, o ex-ditador. Por lá ele ficou algum tempo observando sua rotina e descobriu que o ex-ditador ia até Rialma aos domingos a pé, atravessava a ponte a pé e voltava para visitar alguns amigos. Ele então armou uma tocaia, ficou esperando e quando viu, após um longo período de espera, o seu alvo vindo pela ponte. Ele sacou então uma arma, um revólver calibre 38 e deu 5 tiros no ex-ditador. E após constatar que este estava morto, ainda chutou seu corpo. Após isso, ele voltou para Brasília e falou para alguns outros sírios que precisava ir a Minas Gerais. Estes então não acreditaram muito, então ele sacou sua arma e os fez levá-lo até Minas Gerais. Lá encontrou com a comunidade drusa que morava por lá, que deram todo o apoio e festejaram a morte do ex-ditador. Lá contrataram advogados, ele se entregou, mas acabou respondendo ao processo em liberdade. Depois disso, ele montou uma lanchonete em Taguatinga e morreu no ano de 2005, sendo que seu corpo foi levado para a Síria e lá ele foi enterrado como um herói de seu povo. Você já conhecia alguma dessas histórias? Você pode compartilhá-la com seus amigos e familiares, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos. Já imaginou isso?